Pessoal, então mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje a gente vai continuar falando aí de propriedade de substâncias puras e hoje a aula do dia é 24 de setembro de 2020, quinta-feira. Tá, a gente tinha falado então na aula, a gente tinha começado a falar de termos, né, que são importantes, né, em relação ao vapor da água, né, ou de qualquer substância. Né, a gente falou aqui um pouquinho dos gráficos, né, da curva PVT, né, da região, né, do fluido que a gente vai trabalhar, na região de líquido mais vapor, região de vapor, né, tá? Então esse aqui é o gráfico pressão versus volume específico, né, que é que eu faço uma representação. Depois esse gráfico aqui, né, ele é mostrado apenas a partir de 0 graus Celsius, né, e não é mais mencionado a fase sólida, né, que é a fase líquida e a fase gasosa, que vai nos interessar aí como um fluido, né, sendo utilizado como meio de transporte de energia nos nossos equipamentos, né. Aqui a gente mostrou, né, um diagrama, né, o PVT, né, pressão, volume versus a temperatura, né, para um fluido uma substância que se contrai no congelamento, durante o congelamento, né, que no caso, né, não, sem ser a água, né, a água se dilata, né, tá? Então aqui eu tenho, deixa eu ver se ele mostra aqui, a, da água, né, acho que ele não mostra aqui não. Tá, então vamos dar continuidade. A gente mostrou também não só o gráfico pressão versus volume, mas também o gráfico, esse daqui, temperatura versus volume específico, né? Então no gráfico pressão versus volume específico, né? Eu tenho, a gente vai olhar agora para a região líquida, região bifásica e região de vapor superaquecido, né? E nesse gráfico, né, a linha de temperatura constante ela aparece dessa forma, né? Onde aqui na região bifásica, né, está um pouco torta aqui que eu desenhei errado, mas ela é reta, né? E, né, a pressão não varia na região bifásica, né, na região de líquido mais vapor, né? E também a temperatura não, tá? Então aqui é uma reta paralela que é abscissa, tá? E no gráfico temperatura versus volume específico, né, a minha linha de pressão constante ela se apresenta dessa forma, né? Tá? Então, se eu aquecer a minha água, né, numa panela aberta, né, sem ser uma panela de pressão, né, eu vou ter esse comportamento, né, quando eu for fornecer energia ao meu sistema, né, a minha temperatura vai caminhar sobre essa linha aqui, porque eu vou ter um processo isobárico, tá? A gente viu, né, eu mostrei lá, né, no outra figura, né, deixa eu ver se ela está aqui, vou ver se eu acho, né, ela aqui nos meus arquivos, fácil. O texto, né, não é nada combinado, então a gente aqui. Então eu mostrei nesse texto, eu passei esse texto para vocês no dia 15, tá? 15 de setembro, não 16 de setembro que eu tinha falado aí no vídeo anterior. Deixa eu adiantar aqui. Então eu tinha mostrado que quando eu vou aquecendo meu fluido, né, e ele se torna vapor, né, se torna um fluido na fase gasosa, né, para uma certa região, olhando para o gráfico temperatura versus o volume específico, né, eu posso considerar o meu fluido na fase vapor como gás perfeito ou gás ideal. Então eu posso usar aquelas relações, né, que eu mostrei aqui de pressão versus volume igual a massa vezes RT, né. Caso ele não se encontre, né, nessa região rosa aqui, né, aí eu tenho que usar as outras formulações que eu apresentei lá atrás nas aulas anteriores, né, que é a formulação de Van der Waals e Redlich, né, que ela utiliza outras equações de estado, tá, para calcular as grandezas de pressão, volume e temperatura por fluido na fase gasosa. Tá? Então eu tinha começado a falar aqui, né, é sempre importante vocês, eu estou me baseando aqui
tentando matar aí, né, ajudando para quem está estudando, já começando a estudar o inglês, né? Então, à medida que vocês forem tendo dificuldades também, pode, né, me mandar aí um WhatsApp. Eu tenho um dicionário muito bom aqui também. Depois é um dicionário técnico, né? Na internet tem vários sites que tem, evidentemente, mas depois eu passo para vocês aqui. Eu não vou achar que faço, mas eu tenho um dicionário técnico em PDF muito bom, né? Tá? Então, continuando aqui, a gente falou sobre vapor úmido, né? Que é aquele vapor, né, que se encontra na região, nessa região de líquido mais vapor, tá? O vapor saturado seco, né, é o vapor que se encontra nessa linha aqui, né? Tá? Se olhar esse gráfico TV, tá? Ele tem o título igual a 1. Essa aqui é a linha de vapor de líquido saturado, que tem título igual a 0. Opa. E essa linha aqui é a linha de vapor saturado seco, né? Onde se tem título igual a 1. Tá? Então aqui nessa linha só tem o vapor. Eu acabei de transformar a última gotícula de água em vapor. E aqui eu só tenho líquido, né? Um pouco, né, em cima dessa linha aqui, né? Eu tenho título igual a 0. E se eu o pouco calor que eu fornecer, já começa meu processo de vaporização. Eu falei do título, tá? Que é a massa de vapor pela massa total. Falei do calor sensível, que é aquele calor responsável para que meu fluido comece a aumentar a sua temperatura, né? Então ele representa, a gente fala que ele é aplicável, né, a essa região aqui ou essa daqui, tá? E na região de líquido mais vapor ou na região bifásica, tá? Eu falo de calor latente de vaporização, tá? Então existe também esses calores para a região do fluido na fase sólida, né? Mas a gente vai abordar aqui, como eu falei, né, a fase líquida é a fase gasosa, tá? Então o calor latente, né, a gente tira das tabelas termodinâmicas, tá, que tem os dados reais, experimentais, das propriedades do fluido. Eu vou mostrar essas tabelas aqui para frente. Tá? Então aqui eu tenho a entalpia, né? A gente viu lá que também a entalpia, vou até escrever aqui, tá, para ficar registrado. Então a entalpia, tá, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aqui, pessoal. É bem chato digitar aqui. Entalpia ela é definida como energia interna, que é aquela energia que a gente falou, né? Que está relacionada a toda aquela energia que o fluido não tem. Se o fluido não tem energia potencial, né? Ou a sua variação de energia potencial é 0, né? Ou a sua variação de energia cinética é 0, né? Ou tudo aquilo que não está relacionado à energia potencial, energia cinética, vai ser classificada como energia interna, né? Que, por exemplo, se o fluido tiver numa certa temperatura, ele vai possuir essa energia interna. E energia de um trabalho mecânico, né, que é o produto da pressão versus volume específico, né, se eu estiver trabalhando com valores específicos, tá? Ok, deixa eu salvar aqui. E agora vamos falar aqui, começando a aula de hoje, do dia 24 de setembro, né, deixa eu tirar essa seta daqui. Deixa eu ver se eu... Aí. Então vamos falar da entalpia. Salvar. A entalpia total do vapor, né? Então a entalpia total é que significa a energia térmica que aquele vapor tem. Tá? A entalpia, né, é a unidade de Joule, tá? Ou se for entalpia minúscula, letra minúscula, né, a gente chama ela de entalpia específica, né? Então é Joule por quilo. Então a entalpia é a energia que se encontra no meu fluido, né? Se ele, né, está na fase de vapor, né, que ele fala aqui entalpia ou calor total do vapor, tá? Então a entalpia, tá, vai ser meu calor sensível, que fez com que ele aumentasse a sua temperatura, né, durante a fase líquida, mais o calor latente, que foi aquele calor que a gente viu aqui em cima, que fez com que ele mudasse de
de fase de líquido para vapor, né? Então ele fala assim que é o montante de calor absorvido pela água, né, do ponto de congelamento, tá, quando eu passei de líquido para sólido, né, até a temperatura de saturação, mais o plus aqui é mais, tá, MAIS, né, de 1 mais 1 é igual a 2, é mais o calor absorvido durante a evaporização, representado por entalpia G. Essa entalpia G é a entalpia para título igual a 1. E o valor do vapor de saturação seco pode ser lido diretamente, né, nas tabelas termodinâmicas ou em programas computacionais que têm as propriedades do fluido. Tá? Então, no caso, ele considerou, né, até aqui a região, né, do ponto de congelamento, né, tá, do meu fluido. Tá? Então ele considerou desde lá embaixo, desde a temperatura mais baixa. Tá ok? Então é a energia necessária para que meu fluido mude de estado. Então ele vai percorrer meu processo, e durante esse processo eu vou poder enxergar várias situações em que ele se encontra, ou seja, vários estados, tá? Como a gente falou lá atrás, né, sobre o processo, né? Que é o caminho que o fluido percorre, né, quando você fornece energia para ele. Então, quando você fornece energia para o sistema, tá, essa fornecimento de energia ela pode ser na forma de trabalho e calor, que não são propriedades, né? Então, aqui eu coloquei, né, por exemplo, aqui uma situação, né, para ficar mais claro. Então, a minha entalpia, por exemplo, para um ponto onde eu tenho meu vapor, né, no caso um vapor superaquecido, né, tá? Eu vou ter a energia essa entalpia vai ser energia, né, em joule, que eu vou precisar fornecer ao meu sistema para que ele percorra esse caminho aqui, no caso a pressão constante, nesse caso aqui, né? Então ele está mudando de estado a pressão constante. Aqui o HG, tá, pessoal, é para esse ponto aqui. Então é entalpia específica, joule por quilo, para título igual a 1. E o HF, né, a entalpia nesse ponto aqui, tá? Que é a entalpia para título, né, igual a zero. Tá? Aqui ficou meio apagado, mas é igual a zero. E ele chama aqui, dependendo do livro, tá? Ele chama de HFG, né? Alguns livros podem chamar o F aqui, ele está chamando de líquido, né, que é fluido em inglês, mas alguns livros, né, pode usar o L, né, de lanterna, né, não posso falar aqui, e G é o gasoso, a fase gasosa. O G, às vezes vocês poderão encontrar também V de violão, tá? Então, essa entalpia do FG é a entalpia, essa entalpia aqui, para o ponto, né, de título igual a 1, para o vapor saturado seco, menos entalpia para o líquido saturado. Tá? Então, basta fazer a diferença que a gente vai obter o calor latente de vaporização, como eu mostrei aqui em cima. Tá? Então, se eu quiser calcular a entalpia, tá? A entalpia. Então, se eu fizer uma manipulação, vamos falar aqui, ó. Se eu pegar essa expressão aqui, né, e trabalhar com ela, tá? E substituir essa outra expressão aqui, tá? Eu vou chegar nessa expressão aqui de entalpia e para as outras propriedades também, tá? Aqui ele fala como que calculo, né, a entalpia para o vapor úmido, né? Então o que eu vou fazer? Eu preciso relacionar o valor da entalpia, né, com o título, né? Porque eu estou na região de bifásica, né? Então o que acontece? Eu vou precisar saber das tabelas a entalpia para título igual a 0 e para título igual a 1, né? E tendo essa porcentagem, né, de vapor, né, de título, da qualidade do vapor, que é o título X, né, eu consigo calcular a minha entalpia dentro da região de líquido mais vapor. Tá? A mesma coisa, se eu tiver um vapor úmido, então tendo o valor do X, eu calculo essa entalpia aqui dentro, nessa região. Já o vapor seco, né, que ele fala aqui, né, eu só vou ter apenas vapor. Aqui no vapor úmido eu tenho líquido mais vapor. Né? Então, se eu fizer aqui nessa expressão o X igual a 1, né, eu vou obter o meu vapor seco, né, ou vapor superaquecido, né, o vapor saturado seco. Tá?
Então aqui ele fala aqui, né, se eu fizer as contas aqui, né, eu vou e fizer abrir esse valor, essa diferença aqui, né, que é HG menos HF, tá, eu vou chegar no valor de apenas HG. Tá? Então, quando o vapor estiver nessa linha aqui, eu só tenho o valor, né, da entalpia para título igual a 1. Tá? Já o vapor superaquecido, né, eu tenho apenas o meu fluido na fase vapor, gasosa, né? Eu tenho apenas vapor. Então eu estou nesse ponto aqui, né, do meu gráfico, temperatura versus volume específico. Tá? E então o que acontece? Quando eu estou na fase, quando eu tenho apenas vapor saturado seco, né? Ou seja, quando ele se encontra nessa linha aqui, né? Ele fala assim: se eu além de adicionar calor ao vapor seco, saturado seco, né? Que é o vapor título igual a 1, ele se encontra nessa linha, né? Sua temperatura aumenta enquanto a pressão permanece constante, né? O aumento da temperatura do vapor mostra o estágio de supercalor do vapor, né? Então, para me calcular, ele apresenta aqui, pessoal, uma fórmula. Ele apresenta aqui uma fórmula para calcular a entalpia nesse ponto aqui, que é essa fórmula aqui, né? Então, se eu quiser calcular a entalpia nesse ponto, eu posso duas formas, né? Eu posso consultar as tabelas termodinâmicas, aí eu não preciso fazer essa conta aqui, né? Lá, entrando com os valores, por exemplo, de pressão e temperatura, né, eu vou calcular a minha entalpia nesse ponto aqui, que é o ponto onde eu encontro meu fluido como vapor superaquecido. Tá? Ou então eu posso calcular dessa forma, né, como foi deduzido lá na página, como eu vou mostrar aqui na página 190.1 que eu fiz aqui. Tá? Então aqui, ó, deixa eu descer aqui. Então aqui eu fiz o cálculo, né? Então vou supor que eu quero calcular, né, o objetivo aqui é calcular a entalpia para esse ponto. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Então eu quero calcular a entalpia para esse ponto aqui, tá? Usando essa formulação aqui que ele nos apresentou, tá? Então o que eu preciso fazer, né? Então para esse ponto eu preciso saber, né, qual a pressão que esse fluido está sendo aquecido, tá? Então ele está sendo aquecido, né? Ele vai mudar de fase na pressão atmosférica, né? Então o valor da pressão atmosférica ao nível do mar, né, é 0,10132 megapascal ou 101,325 kPa. Então a nossa pressão, né, a gente vai ver para frente, num nível acima do nível do mar, né, a pressão diminui, em torno de 97, em Itabeira 96, 97 kPa, tá? Uma curiosidade aí. Das tabelas, a gente vai precisar saber o calor específico, a pressão constante do vapor, tá? Ele varia, ele fala aqui que varia de 1,67 a 2,5 kJ/kK, tá? Eu utilizei o valor 2 e obtive um resultado, porque o calor específico ele varia com a variação da temperatura, tá? Então é importante considerar isso nos cálculos de engenharia, tá? Eu adotei aqui um valor 2,0, tá? Então o que eu preciso saber? Eu vou ter que saber, né? Ele falou, deixa eu ver qual que é a temperatura, o que ele falou aqui, ó. Tá? Ele não fala qual a temperatura, mas vamos supor 300 graus aqui. Tá? Então vamos supor que eu quero calcular 300 graus Celsius. Parece que ele não falou aqui em cima, eu acho que eu adotei 300 graus Celsius. Eu adotei aqui 300 graus Celsius, exatamente. Então vamos supor que eu quero saber qual a entalpia, usando essa formulação aqui, que eu vou explicar ela, tá? Qual a entalpia do meu vapor superaquecido, tá? Considerando que ele esteja na pressão atmosférica e a temperatura de 300 graus Celsius, tá?
Então, se eu for lá nas tabelas termodinâmicas que contém as diversas propriedades do fluido, como a entalpia, entropia, energia interna, volume específico, né? Ou utilizando programas computacionais como esse daqui que eu mostrei para vocês. Esse aqui é um dos programas computacionais, tá? Então, se eu for, eu vou escolher aqui o fluido água, tá? Eu vou calcular aqui a minha entalpia. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês, né? A pressão é 10.132. 10.132, né? Então aqui eu estou usando um programa computacional para calcular as propriedades termodinâmicas da água, tá? Então aqui eu entro com temperatura e pressão, tá? Dou OK, ele vai me dar aqui as propriedades e vai falar, né, qual a fase que se encontra o meu fluido, que é a vapor superaquecido. Então ele está nesse ponto aqui. Então aqui eu estou mostrando um gráfico, né, de temperatura em função da entropia, tá? Então nessa região aqui eu tenho líquido comprimido, aqui vapor superaquecido, né? Tanto verde aqui também, e aqui essa cor roxa é o líquido mais vapor. Então ele me dá todas as outras propriedades, né? Então eu não preciso consultar as tabelas, então isso facilita no projeto, né, na eficiência do desenvolvimento do meu projeto, né? Então aqui eu obtenho o volume específico, né? Se eu fizer o inverso de 2,6 eu tenho a massa específica do fluido para essa fase que ele se encontra como vapor superaquecido. Eu tenho energia interna, tá? Que é energia interna específica, tá, pessoal? Aqui está em kJ por quilo. Precisa tomar cuidado isso aqui, que o pessoal às vezes esquece que isso aqui é 2.810 kJ, tá? Então, nas fórmulas, quando eu vou fazer os cálculos lá, eu tenho que colocar 2.810 vezes 10 a terceira joule por quilo, porque geralmente lá na fórmula, no sistema internacional, quando eu estou trabalhando com valores específicos, né, a gente trabalha com joule por quilo. E joule por quilo, para não esquecer aqui, né? Então, joule por quilo, pessoal. É ruim para escrever no mouse, hein? Tá. Se eu não me engano, é isso aqui. Aqui é um 2, tá? Eu errei aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, joule por quilo é igual a metro quadrado por segundo ao quadrado. Porque quando a gente for calcular lá trabalho e calor usando a primeira lei da termodinâmica, que é a lei de conservação de energia para volume de controle, né? Então, quando a gente for pegar valores de entalpia, a gente tem que colocar aqui vezes o 10 a terceira, porque nas tabelas, né, os valores que eu tenho, né, é kilojoule. Então eu tenho que sempre colocar esse 10 a terceira, o valor da entalpia aqui, 10 a terceira, e como eu vou ter variação de energia cinética, tá? A variação da energia cinética ela está elevada ao quadrado a sua velocidade. Então, joule por quilo é igual a metro quadrado por segundo ao quadrado, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Então, o que eu estava falando, que aqui também fornece o valor da entalpia, tá? Então aqui, ó, das tabelas, né? Então eu vou ter o valor da entalpia aqui 3.074, tá? Então eu achei o cálculo da entalpia usando essa fórmula que o livro apresenta, né? Que é a mesma coisa que foi obtido experimentalmente, só que experimentalmente é um dado real, tá? Essa aqui é um dado aproximado, tanto é que eu usei um valor aproximado de CP, né? Eu obtive 3.075,58 kJ por quilo, tá? Então é próximo aqui do dado real, que é 3.074. Aqui nesse programa aqui ele está ali arredondou, ele não colocou nenhuma casa decimal aqui, tá? Mas vamos lá, vamos comparar esse valor aqui, como é que eu cheguei nesse valor aqui usando essa fórmula que o livro apresenta, tá? Então, para mim calcular essa entalpia nesse ponto, né, para o meu fluido na fase de vapor superaquecido, né, eu vou precisar, né, da entalpia, né, para a fase fluida, tá? Então eu vou tirar da tabela o meu HF, tá? Que é o meu calor sensível da água para título igual a zero, tá ok? Para título igual a zero. Então como é que eu calculo no programa? Eu vou vir aqui no opções, vou mudar aqui para propriedades de saturação, que são as propriedades que eu tenho no meu fluido para título igual a zero e título igual a 1. Então ele vai fornecer as propriedades do meu fluido, né? Para título igual a zero,
né, que ele é líquido saturado, e para título igual a 1, que é vapor saturado seco, né. Então confirma aqui que o meu fluido é a água, o water, né. Eu vou aqui, mudo, já está mudado, né, para propriedades de saturação, e dou calcular.